quer. Amém? Glória a Deus. Por favor, é um texto muito conhecido. Deus tem falado conosco aqui esta noite. Livro de Ezequiel 37. Eu ouvi Deus falando através da oração do pastor José, e eu ouvi Deus falando através do louvor do pastor David. Agora ouviremos sua palavra, e acredito que Deus é Deus de surpresas. Glória a Deus. Agradecer a Deus, né, por minha família. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Ezequiel 37, e apenas os versículos finais do contexto, que é começaremos a leitura no versículo 11. Ezequiel 37, Ezequiel 37, o versículo de número 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos cortados ou de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberás que eu sou o Senhor. Por gentileza, toma seu assento. Bom, que primeiro, para a gente entender o versículo que nós usamos como base, a gente precisamos entender sobre acerca dos atributos que correspondem ao caráter de Deus. E um dos atributos que corresponde a toda a sua totalidade, em sua essência, em seu caráter, é acerca de sua onipresença. É fato que isto é bem simples, por isso que eu uso com objetividade, até porque isto se aprende na escola bíblica dominical sobre a onipresença. Falar a respeito da onipresença é dizer que Deus está em todos os lugares. Onipresença de Deus. Também está destacado aqui, pastor José, onisciência, dentro das entrelinhas desse texto aqui que nós fizemos a leitura, a onisciência de Deus. Falar a respeito de onisciência é dizer que Deus tem todo o conhecimento. É um conhecimento que é inexplorável, mas Deus explora tudo e em todos. O Senhor conhece. Também dentro desse contexto, através de uma totalidade em seu texto, está aqui a onipotência de Deus. Onipotência é dizer que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Há uns salmos, no livro de louvores, na galeria poética, que trata a respeito de um modo grandioso acerca da onipotência de Deus, que muitas pessoas, você mesmo já encontrou
na estante de alguém, ou até mesmo na sua estante, em algum momento você colocou, que é o Salmos 91 aberto. Ele é o retrato do poder de Deus, da segurança de Deus. E quando a gente vemos a crença de pessoas com a sua Bíblia aberta em uma estante na sala de sua casa, na confiança e na simplicidade da crença desta pessoa, é que Deus está protegendo por intermédio destes salmos. Está aberto exatamente neste capítulo, porque os versos iniciais manifestam a onipotência do Todo-Poderoso. Deus é aquele que tem toda a magnificência em suas mãos. É tão interessante o texto que a gente lemos, que quando eu uso essas expressões sobre onisciência, onipotência e onipresença, quando eu comecei a discursar e dizer que Deus está presente em todos os lugares, eu estou dizendo que Deus, neste exato momento, Ele está em contexto que está fora do nosso conhecimento. Eu não tenho a habilidade de estar nesse exato momento onde eu queria ter pelo menos uma fagulha de um esclarecimento para saber o que está se passando, talvez em uma parte, em uma área dos meus familiares. Eu não estou vendo. Para uma mãe, às vezes pela falta de diálogo do filho, da filha, pela falta de diálogo que hoje é evidência dentro dos lares, algumas pessoas faz até mesmo indagações. Eu queria saber o que está se passando, o que se passa dentro da cabeça dessa pessoa, para mim poder entender o porquê deste comportamento, o porquê que ele está assim, o porquê ela está assim, o porquê não consegue conversar, porquê não consegue se expressar, porquê que não consegue se abrir. Algumas pessoas queriam ter mais afinidade sobre o que se passa internamente dentro de algumas pessoas do seu âmbito familiar. É tão interessante que nós não temos esta habilidade. Querer não significa que nós conseguiremos, principalmente neste âmbito que foge da nossa linha racional, que é o subconsciente. E nós entendemos que o coração, somente Deus tem o poder de sondar. Somente Deus tem o poder e Ele sabe o que se passa, o que está passando. Preste muita atenção nesse contexto. É tão interessante que a onipresença de Deus, o Senhor Deus, Ele não para, suas atividades não se cessam, e Deus constantemente está em atividade, porque se Deus não estivesse em atividade, a Bíblia diz, Pedro deixou bem enfatizado, que o diabo, o nosso adversário, fica bramando como leão, procurando a quem os possa tragar. Só que as misericórdias de Deus traz sobre nós estes livramentos. A misericórdia de Deus traz sobre nós o escape, o laço se quebra e nós escapamos, porque Deus tem cuidado de nós. É muito interessante isso.
a onipresença de Deus entrou em dimensões que a minha mente é limitada, meu pensamento é limitado. Muitas vezes, como é seu nome? Você de camisa listada, Júnior. Muitas vezes, Júnior, né? O Júnior, muitas vezes tem coisas que a gente jamais, por mais que uma pessoa diga para você está tudo bem, você já deu bom dia para uma pessoa que esta pessoa olhou para você e disse bom dia, e você naquela conversa social disse assim, está tudo bem? A pessoa disse que está tudo bem, e depois em um dado momento você tomou conhecimento que aquela pessoa não estava bem. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso, pastor? A pessoa vir conversar com você e dizer assim, olha, eu estou bem, e de repente você encontra a pessoa banhada em lágrimas. Ué, mas você não estava bem? Em nós há um hábito nosso de muitas vezes querer tampar o sol com a peneira, dizer que estamos bem quando nós não estamos bem, dizer que nós estamos tranquilos quando nós de fato não estamos tranquilos. Isso acontece dentro de uma família. Às vezes o filho não quer se abrir com o pai. Lembra do que eu vos disse há uns instantes atrás? Que há uma falta de diálogo. Às vezes o pai pergunta porque ele quer saber, a mãe pergunta porque ela quer saber como está o seu filho, como está a sua filha. No obstante, a filha não se abre, o filho não se abre, mas diz uma palavra para que a mãe possa ficar tranquila, diz uma resposta para que o pai fique tranquilo, está tudo bem. Só que ao fechar a porta do quarto, ao colocar a cabeça no travesseiro, o travesseiro é regado pelas lágrimas de um sofrimento oculto, de um sofrimento que foge da linha de raciocínio daqueles que o amam, daqueles que querem ter o conhecimento. Sabemos bem que o nosso adversário, eu acabei de dizer, e eu trago mais uma vez ressaltando essa informação, que ele está ao nosso derredor procurando a quem possa pegar. Qualquer falha, o diabo ele não perde tempo. Qualquer oportunidade, o diabo saberá como aproveitar. Então o inimigo, em muitos conflitos internos, em muitos desafios que permeiam dentro de pessoas, algumas pessoas não conseguem se dialogar. Sabia que para um contexto semelhante a este, o silêncio ele pode te levar ao fracasso? A falta de diálogo faz com que vida se perde. Por exemplo, pessoas que convivem no mesmo lar, a família sai e quando chega, abre a porta de sua casa, há alguém sobre uma vigota, uma corda amarrada e um pescoço sem batimentos cardíacos. Já aconteceu isso e acontece em lugares. Estar com Jesus, viver com Jesus, estamos imunes a emoções? Não. Quando você lê o livro de Mateus, capítulo 8 e o versículo 23 a seguir, o epígrafe do texto diz que Jesus acalma a tempestade. Quando você lê o texto, Jesus está dentro do barco, amém? Os discípulos estão dentro do barco, amém? A tempestade os atribulam tanto que mesmo com Jesus dentro do barco, o sentimento que eles têm é tão
grande que faz com que eles olham para a situação, mesmo com Jesus no barco, e acreditam que vão morrer. O que faz com que esta pressão saia de dentro deles é quando eles entendem que a pressão é forte. Então eu preciso desabafar, eu preciso conversar, eu preciso dialogar. Então o que eles fazem? Mestre, salva-nos, que estamos perecendo, que estamos morrendo. Se eles não se abrem com o mestre, eles já estavam convencidos pela tribulação, eles já estavam convencidos pelas grandes dificuldades que eles estavam vivenciando. O que acalma o coração dos discípulos? A palavra do mestre. O que acalma o coração dos discípulos? A ação de Jesus. Então, estar dentro do barco, mesmo com Jesus, não estamos imunes de pressões emocionais, de dificuldades, tribulações, faltas de habilidade para lidar com alguns contextos da vida associado a nós que nós enfrentamos. Pastor, aqui isso tem a ver com o texto. Preste atenção na riqueza desse texto. Deus é onipresente, Deus está passando, Deus conhece o que eu não conheço. Você acredita, Júnior, que enquanto você está aqui, Deus está guardando toda a sua família? Você acredita que enquanto você, irmã, que está aqui, Deus está guardando a sua casa? Que enquanto você está aqui, por quê? Porque a vontade do inimigo é procurar uma brecha, mas essa brecha não vai achar na tua casa, porque enquanto você está aqui, o livramento chega lá. Deus está guardando a sua família. Glória a Jesus. Deus está guardando a sua família. É tão interessante que o espírito da morte rodeia corações, pessoas que não dialogam. O inimigo faz com que estas pessoas entram em uma dimensão tamanha, pastor David, de solidão, que estas pessoas não conseguem se abrir, essas pessoas não conseguem dialogar, essas pessoas não conseguem se expressar, mas acumulam para si um sentimento de muita dor, traumas que se acumulam, dificuldades que se acumulam, muitas experiências, crises acumulam dentro de si. Mas por que algo não acontece de pior? Porque o inimigo entra. Tem pessoas que não estão se alimentando direito dentro do lar, e a mãe vive constantemente chamando a atenção: você precisa se alimentar. Está tudo bem? Está tudo bem. Às vezes nós achamos que é da pessoa, mas não é da pessoa. Existe uma guerra, existe uma batalha, e esta batalha precisa ser tratada. Eu acredito no poder de Deus. O diabo ele vem, ele se anda. O diabo ele vem, quer destruir. Tem pessoas sem esperança. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Estamos cortados, estamos sem esperança. Isto significa onipresença. Você não viu o que esta pessoa está sentindo, mas eu vi. Você não viu o que se passa com esta pessoa em particular, em secreto, mas eu vi. Você não viu os ataques que tem se passado a esta pessoa, mas eu vi. Deus entra, o inimigo está tramando. Faça algo contra a tua vida. Não há mais solução para você. Faça algo contra a tua vida. Acabou para você. A pessoa não tem mais expectativas, a pessoa não tem mais vontade, até mesmo sobre o seu dia. Não há mais expectativas, não há mais ideias. Há uma vida neutralizada, e
ninguém entende. Pessoas tentam compreender, mas não acham a compreensão. Deus está dentro dessa atmosfera, porque o que foge do alcance das minhas retinas, os olhos de Deus é um raio-x, e nada passa desapercebido, nada fica escondido dos olhos de Deus. O ataque que você não viu dentro do teu lar, Jeová entrou lá, viu o inimigo tentando agir, e Deus neutralizou pela sua onipotência. A onipresença de Deus entrou em dimensões que fogem do alcance do meu entendimento. A onipresença de Deus entrou em lugares que aos meus olhos nus jamais teria entendimento, e poderia acontecer uma coisa pior, e jamais eu iria saber, compreender o que de fato aconteceu, que gerou tamanha ruína dentro do meu lar. A onipresença de Deus. O inimigo é espírito. Deus está vendo, Deus está contemplando. Uma pessoa que já perdeu a esperança, uma pessoa que já não se alimenta, uma pessoa que diz que está bem, até sorri, mas dentro do seu interior há uma lacuna tamanha, há uma brecha tamanha que precisa ser sanada. Há uma pessoa que precisa de tratamento. Sorri durante o dia para alguém, tenta entre um sorriso ou outro tocar a sua vida, mas quando coloca a cabeça no teu travesseiro, a realidade vem à tona, a guerra vem à tona, a dificuldade vem à tona. Então esta pessoa vira-se à noite e passa-se em claro, amanhece mais um dia, olheira começa a surgir no teu semblante. Há um estereótipo cansado que tenta maquiar as dificuldades com um sorriso, mas Deus está enxergando tudo, Deus está vendo tudo, Deus está vendo o inimigo tentando, e Deus entra neste negócio. Aqui você não toca, aqui você não destrói, aqui você não derruba. E o que Deus então vai fazer? Eu tenho profeta nesse lugar, eu tenho profeta nessa casa, eu tenho alguém que tem intimidade comigo, eu tenho uma mulher que tem intimidade comigo, eu tenho um homem que tem intimidade comigo. Existe um servo meu dentro deste recinto, existe uma serva minha dentro deste recinto. Então o que eu vou fazer? Eu não sei lhes dizer claramente em qual parte do dia, mas diz a Bíblia Sagrada, o verso 1, Ezequiel deixa registrado: e veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor vem sobre a cabeça de Ezequiel. Ezequiel, ele vê na visão a mão de Deus sobre a vida dele. E não obstante, olha o que diz o texto, olha que tremendo: e o Senhor me levou em espírito. Entenda a expressão da ação conjugado dentro deste verso que nós estamos usando como base. O verso 1 que eu estou recitando a vocês é a mesma coisa de Ezequiel dizer: o Senhor me tirou de uma dimensão e me levou a outra. Ô Júnior, preste atenção que Deus preserva a consciência, o sentido natural de Ezequiel. Ele leva Ezequiel a uma dimensão que Ezequiel nunca pisou. Ele leva Ezequiel aonde Jeremias nunca esteve. Ele leva Ezequiel aonde Isaías nunca esteve. Ele leva Ezequiel aonde Daniel nunca esteve. Ele leva Ezequiel aonde Oséias nunca esteve. Ele leva Ezequiel aonde Amós nunca esteve. Ele leva Ezequiel aonde Obadias nunca esteve. Ele leva Ezequiel aonde Neemias nunca esteve. Ele leva Ezequiel aonde Pedro, aonde Paulo, aonde Mateus, aonde João, aonde Marcos nunca esteve, porque essa é uma experiência particular e cada um de nós temos a nossa experiência, mas Deus nunca irá nos abandonar. Não sabemos a forma como o inimigo trabalha, mas Deus sabe como o inimigo trabalha. E desde já eu quero ser profeta para a tua vida, eu quero ser uma bênção para a tua vida esta noite, que aquilo que está fora do teu alcance, Jeová está indo lá
Jesus aqui. O Senhor me levou em espírito. Agora tu está comigo. Vou fazer você entrar numa dimensão a qual você nunca esteve. O Senhor pega e coloca Ezequiel. Quer conhecer a geografia do lugar? Um vale. O que há dentro do vale? Que negócio é esse? Ele olha e disse: Deus, que negócio é esse? Ele se assusta. Nunca se ouviu falar disto. Um vale cheio de mortos, de ossos, de pessoas. Que cena é essa? O que é que eu estou vendo? Por que Deus me trouxe a este lugar? Quer ver o texto? O texto diz: e o Senhor me colocou em um vale que estava cheio de ossos secos. Quando ele tem esse pensamento, são ossos secos. Diz o texto que Deus promove uma ação. Qual é a ação? Remover ele do lugar e aproximar ele para perto do vale. O Senhor aproxima Ezequiel para próximo do vale. Ezequiel tem uma outra dimensão acerca de quando ele chegou no vale. Já não é ossos secos. Sabe como é que ele trata? São ossos sequíssimos. Percebe que é uma palavra mais forte? Uma coisa é você ver de longe. Até aí você consegue trazer uma palavra mais tranquila, assustador, entenda a minha expressão, mas mais branda. Mas quando Deus promove uma ação, vem cá, que nem tudo que você está vendo é o que realmente é. Se aproxima, ele se assusta. Não são ossos secos, são ossos sequíssimos. Quer ver? A preservação da consciência natural em um ambiente espiritual é que ele dimensiona e ele diz: e eis que eram muito numerosos, é incontável esses ossos sequíssimos. Ele se assusta, se amedronta. Não é meio doido esse negócio? O que eu estou fazendo aqui? Isso é diferente de tudo que eu ouvi. Isso é diferente de tudo que eu vi. Qual é o propósito dessa visão? Qual é o propósito do que eu estou ouvindo, do que eu estou vendo? Se ouve uma voz no vale, se ouve uma voz no vale. Qual é a voz? Filho do homem. Ó, pareci locutor, né? Poderão viver estes ossos? Num silêncio que só, num lugar assustador, se ouve uma voz daquele que te levou para o lugar. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Quem está no vale é um profeta, amém? Vamos lá? Quem está no vale é um profeta, amém? É um profeta. É aquele que o Senhor uma vez disse: olha, eu vou te colocar no meio de escorpião e no meio de serpente. Te ouvindo ou não, povo, saberás que no meio deles passou um profeta. É profeta que está no vale de ossos secos. Só que olha a resposta que ele dá para Deus. Sabe a resposta que ele dá, pastor José? Senhor Jeová, tu sabes. Mas para um profeta que tem experiência, que muito se profetizou em nome do Senhor, que disse: assim diz o Senhor. Um profeta que tem muitas experiências com Deus, dizer uma palavra sabendo que é o próprio Deus que está falando com ele, é uma resposta meio que estranha.
Senhor Jeová, tu sabes, tu não é profeta? Se é Deus que está falando contigo, e as experiências que você carrega, com certeza, se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor está comigo, pode viver. Só que a resposta dele foi diferente. Ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Aqui Deus pegou a limitação do ser humano, que Ezequiel é. Você é profeta, você tem chamado, você tem experiência, mas você é ser humano, você é limitado. É esses estados de limitação que a consciência natural quer agir, que nós perdemos algumas batalhas para o nosso adversário. Só que Deus está cuidando do profeta. Ele está dizendo: profetiza e diz assim a estes ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Eis que eu farei entrar em vós, eis que eu farei crescer pele, nervo e carne sobre vós, e sobre vós estenderei o meu espírito e vivereis. De primeiro momento é um impacto, porque você está diante de uma situação caótica, você está diante de uma situação que tem uma grande chance de dizer para a sua consciência, olha a preservação da consciência, dos sentidos naturais, de dizer que não tem mais jeito. Como você olha algumas dificuldades? Com os sentidos naturais ou com os sentidos sobrenaturais? Você consegue entender quando é Deus que te leva? Você consegue entender que é Deus que te conduz? Você consegue entender que é Deus que está na tua frente diante de algumas crises que você enfrenta? De primeiro momento, ele profetizou, ele ficou travado, irmão. Pastor, o senhor prova isso? Mas é claro, se eu estou falando é porque eu provo. Olha o que diz o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Está escrito aí, pastor José, no verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então profetizei como se me deu ordem. Deus falou, Deus havia falado no início: profetiza. Para ele dizer assim: olha, então profetizei como se me deu ordem, houve uma quebra de sigilo. Eu não posso olhar as coisas. Quando Deus está falando comigo, eu vou mudar. Eu não posso olhar as situações e acreditar que não vai mudar. Eu não posso ver algumas situações que nós enfrentamos e eu não posso olhar com o sentido natural e dizer: acabou. Mesmo Deus falando comigo, vou restaurar. Eu olhei para a situação e acabou. Eu tenho experiência com Ele. Ele nunca me abandonou na batalha. Ele nunca te abandonou na batalha. Se Ele disse a porta vai se abrir, é porque a porta vai se abrir. Se Ele disse eu vou levantar, é porque Ele vai levantar. Só que as nossas convicções é limitada. Tem hora que a gente para diante do problema, diante do conflito, diante da afronta, a gente diz: eu não acredito, eu não sei, está difícil. Mas tem uma hora que a gente tem que tomar uma posição concernente à fé no nosso Senhor. Nós precisamos tomar uma posição e dizer: eu vou profetizar como Ele me deu a ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem está falando é aquele que nenhuma das suas palavras cai por terra. O projeto está na mão dele. Se Ele me trouxe a este vale, é porque Ele tem algo a fazer. Se Ele me trouxe ao deserto, é porque Ele tem algo a fazer. Se Ele me trouxe a qualquer lugar, é porque Ele tem algo a fazer. Deus não vai te
desamparar. Deixa eu correr. Ele profetiza. Quando ele profetiza tudo aquilo que o Senhor havia dito, os ossos se juntaram. Olha o sinal de Deus aí, ó. Obedeceu a Deus, se prepara, porque vai haver reboliço. Não entendi, pastor. Vai haver mudança. Se prepara. Nesta sua obediência vai haver mudança. Tudo diz que não há possibilidade. Continua acreditando naquele que te chamou, naquele que nunca te deixou envergonhado, naquele que nunca te deixou frustrado, naquele que nunca te deixou por baixo. Ele vai te colocar por cima e nenhuma da sua palavra vai cair por terra. Aleluia! Não vai cair por terra. Ouve-se um reboliço, ouve-se um ruído. Os ossos, olha meus olhos contemplando a mudança. Eu ouço já que as coisas estão mudando, mas seus olhos também contemplarão a mudança de Deus em teu favor. Aleluia! Olha o que diz a Bíblia. Olha que Ezequiel disse: os ossos se juntaram, cada osso ao teu osso. Cheguei no lugar, o negócio estava estreito, mas Deus vai colocar as coisas no lugar. Cheguei no lugar, as coisas estavam tudo complexa, eu não conseguia entender, mas Deus mostrou que Ele é o Deus que organiza a minha vida, que Ele é o Deus que organiza um lugar. Onde você pisar a planta dos seus pés, se estiver bagunçado, Deus vai organizar por intermédio de você. Você chega, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Jesus vai te levar a alguns lugares para organizar situações. Jesus vai te levar a algumas situações para organizar vidas. Por intermédio de você, vidas se levantarão. Por intermédio de você, vidas se colocarão de pé. Por intermédio de você é bênção. Se prepara, porque Deus vai derramar a presença dele sobre a sua vida. Eu vejo mudança aonde você pisando os seus pés. Eu vejo restauração onde você pisando os teus pés. Você não vai se associar a uma visão limitada. Você não vai concordar que tudo acabou. Deus vai te levar a lugares onde todos disse que a filha de Jairo já está morta. Lembra? A filha de Jairo está morta. Jesus vai com você. Jesus vai com você para contrariar uma lógica, para contrariar uma limitação. Todos veem uma ruína, mas Deus em sua vida fará mudança acontecer, novidades sobre a tua vida, restauração por intermédio de você. Se prepara, porque Deus há de manifestar a sua glória sobre a sua vida. Amém? Mais um pouquinho? Posso ir mais um pouquinho? Eu vou mais um pouquinho. O que parecia não ter mais jeito, teve jeito. Só que Deus não faz a obra pela metade. Ezequiel olhou e falou assim: Deus, e o Espírito? Aí Deus olhou e falou assim: profetiza. Eu já liberei a palavra. Faz a tua parte. Você entende que quando Ezequiel ele relata: e eis que eram muito numerosos, e Deus está falando: eu vou restaurar, eu vou trazer vidas de volta. E cada um de nós temos o nosso temperamento. Só que Deus ele não é ligado a temperamento. Deus olhou para Ezequiel e disse: profetiza.
mas no meio tem pessoas com temperamento forte, pessoas que não gostam de ouvir. Deus falou: fala o que eu mando, porque quem faz sou eu. Ezequiel viu o Espírito do Senhor tomar conta do lugar. Ele chegou com uma dimensão e de repente a outra dimensão. Ele chegou com tudo já dado por perdido, já sem ideias de vida, de novidade, e de repente Deus mostra aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. O que diz o texto? Ezequiel olhou aquela situação e disse: meu Deus, olha que coisa linda. Mas vamos voltar para o início? Olha o que diz o início. Olha que interessante isso. E o Senhor me levou em esse. Então tudo isso está acontecendo em esse. Ezequiel precisa voltar para a realidade. Tudo isso não passa de uma dimensão espiritual. Dimensão espiritual, sim. Só que Deus em todo momento preservou os seus sentidos naturais. Qual é a lição que Deus quer trazer para Ezequiel dentro desse contexto? O que Deus quer ensinar para Ezequiel, para no final tudo isso é uma experiência espiritual? Parece que eu vejo Deus olhando para Ezequiel, e quando eu digo parece que eu vejo Deus olhando, eu não estou ferindo o contexto. Preste muita atenção, porque nós lemos alguns versículos no início. Mas parece, pastor José, que eu vejo Deus falando com Ezequiel: você gostou disso? Gostei. Viu como eu sou na sua vida? Vi. Viu como você se assustou com aquela situação que você viu de primeiro momento, mas você se assustou mais ainda quando eu te aproximei da situação? Eu te mostrei que nem tudo que parece ser é aquilo que é. Então, o que você achou? Eu achei muito bom. Você viu como você faz a diferença? Vi. Só que, meu filho, isso aqui é um culto. Culto onde eu falo e as coisas são espirituais. Eu te trouxe do natural para que você ouça o que eu tenho no sobrenatural e exerça aquilo que vem do sobrenatural, e você viu o que acontece. Só que você vai voltar para a sua realidade, você vai voltar para o seu âmbito natural, e eu preciso lhe dizer o que significa isso. O que significa isso? Esses ossos que você viu são toda a casa de Israel. Tudo isso que eu vi é a casa de Israel? Sim. Só que eu, meu filho, fiz questão para que você entenda que a imagem dos ossos que você viu, Deus disse que esses ossos são a casa de Israel. Sabe aquela pessoa que você conversou e disse que está bem? Você não conseguiu enxergar, porque esta pessoa se encontra nessa condição, uma condição de frustração. Só que em todo momento você não deu a perceber, para que você entenda que independente de quem quer que seja, meu poder não está limitado a ninguém. Eu sou poderoso. Eu sou poderoso. Agora você vai voltar para a sua realidade, porque eu neutralizei toda a força do opressor que queria derramar dos seus olhos lágrimas. O que era constituído para te destruir, trouxe para ti um grande livramento. Te constituir como profeta. Não se limite, porque eu ouço, olha o que diz Deus: eis que eles dizem,
pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Eu ouvi o clamor da alma gemendo, e eu sei que você tem relacionamento comigo. Você conhece o meu poder, e a minha palavra na tua boca não cai por terra. Se eu agir aqui, se eu mostrei a minha glória para ti aqui, vou eu fazer na sua casa, vou eu fazer no casamento, vou eu fazer em quem estiver próximo de você, porque o texto diz que os ossos eram muito numerosos, incontáveis. Aonde Deus te colocar, você não vê, você não sabe, mas Deus virá com você para trazer a vida, para trazer a transformação. Deus vai enxugar por intermédio dos teus lábios, por intermédio da tua presença, os olhos de muitas pessoas. Deus vai mudar, Deus vai restaurar, e eu acredito por intermédio desse texto que é enfático nesta noite, que Deus está nesta noite constituindo pessoas para vivenciar um sobrenatural. Crise de ansiedade será exterminado por intermédio da tua palavra de oração. Depressão cairá por terra por intermédio da tua presença, porque você tem a presença de Deus sobre a tua vida. Pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que estavam desesperançadas, ganhará visão, ampliará suas visões por conta da minha presença que vai contigo. Independente de quem quer que seja, sou eu Deus que transforma. Independente de quem quer que seja, sou eu Deus que liberta. Independente de quem quer que seja, libertação virá por intermédio da minha presença que está sobre a tua vida. Há alguém que possa te olhar como uma pessoa comum, há alguém que possa te olhar como uma pessoa que fala normal, que fala tranquilo, que tem a sua personalidade, seu jeito tranquilo, não é de gritar. Quem disse que para Deus operar precisa de grito? Quem disse que para Deus operar precisa de muito movimento? Deus está dizendo: eu te conheço, sei como você é, e isso não há nenhuma dificuldade em eu trabalhar na sua vida. Eu te uso dentro do teu temperamento, do jeito que você for. A minha glória vai contigo, a minha unção vai contigo, o meu poder vai contigo. Deus sou. A minha unção vai contigo. No ano de 2011, eu estava para financiar o carro, eu e minha esposa, próximo do 8º Batalhão em Campinas. Acima da avenida daqui da Ban tem uma ponte. Eu estava indo na loja para poder entrar com os papéis para financiar o carro. E eu percebi que tinha um senhor sobre aquela ponte com uma garrafinha de bebida alcoólica e com um pé sobre a ponte e o outro sobre o chão. E eu, na minha ousadia, eu perguntei para ele: senhor, me aproximei dele, tomei ousadia: senhor, me desculpa, mas o que o senhor está pretendendo fazer com o pé já fora sobre essa ponte? Ele olhou para mim com os olhos banhados em lágrimas e disse: eu vou me suicidar. E eu perguntei: por que o senhor quer se suicidar? Eu vou me suicidar porque minha família não acredita em mim, porque minha família não dá mais atenção para mim, e minha esposa, ela se diz crente, mas ela vive lançando palavras de maldição contra mim por causa do meu vício com álcool.
Ela diz que não tem mais jeito para mim. E eu perguntei: por esse motivo o senhor quer se suicidar? Sim, porque se a minha família não acredita em mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei: sabe por que o senhor quer se suicidar? Ele disse: por quê? Porque o senhor não conhece Jesus. Jesus? Claro que sei. Não, você conhece a história, você sabe da história. Conhecer Jesus nunca ia te fazer tomar essa decisão que você está tomando, porque a Bíblia diz que quem conhece a verdade liberta. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Não tem como dizer que conhece Jesus e não alcançar a libertação em Cristo. Então você ouviu. Aí eu falei: eu posso te apresentar Jesus? Mas eu vim, pastor David, pela via escatológica com ele. Fui apresentando para ele acerca do destino que estava o esperando se ele tomasse aquela decisão. Ele olhou comigo. Eu falei para ele: olha, 85% do livro de Apocalipse não se entende como se lê. Você pode já ter ouvido falar. Do capítulo 1, capítulo 3, de forma resumida, são fatos históricos. São perseguição, sangue, fatos históricos. Do capítulo 4 ao 19, começamos a entrar acerca do arrebatamento. E do capítulo 20, você vai ver o julgamento das nações. Você vai ver que o inferno é inferno, mas existe algo bem mais pior do que o inferno, que é o Gehenna no grego, só que é conhecido como lago de fogo. Você vai ver no livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 15. Nós estamos já entrando no estágio da eternidade, que fora o julgamento das nações, pequenos, grandes, diante deste que hoje é o nosso advogado, mas ali ele é apontado como juiz e senhor de todas as nações. Você vai ver em Apocalipse capítulo 20, verso 15, que aquele que não foi achado por escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No mesmo contexto você vê o inferno sendo julgado, o inferno sendo lançado no lago de fogo. Então a história de Lázaro e do rico que você ouviu, que o rico passou, ainda não se compara pós o juízo das nações. Só que Jesus tem fontes de vida eterna para você, como está narrado em Apocalipse capítulo 22. Jesus tem o melhor para a sua vida. Fui bem resumido com ele. Depois de ser bem resumido com ele, eu disse: agora o Senhor está livre para fazer o que o Senhor quiser da sua vida, porque o Senhor disse a Ezequiel: você vai falar, se você não falar, o sangue de quem perecer requererei das suas mãos. Então o Senhor tem liberdade para fazer o que quer. O que o Senhor quer? Se suicidar? Vai lá. Ele disse: não. Então o que o Senhor quer? Entregar minha vida a Jesus. Entregar minha vida a Jesus. Ele dobrou o joelho. Eu disse: Deus, escreve o nome dele no teu memorial, Senhor. Faça uma obra na vida desse homem. Sabe quem caiu, Júnior, da ponte? A garrafa de cachaça. Através da nossa vida, pessoas serão libertas.
Através da nossa vida, o Espírito Santo vai agir na vida de pessoas. Através da nossa vida, toda maldição será arrancada, será arruinada para a glória do nome de Jesus. Eu profetizo que a sua vida influenciará muitas pessoas a viverem mais. Eu profetizo que por intermédio da tua vida, Deus derramará uma graça extraordinária e poderosa. Se coloquem de pé, povo vitorioso, nesta noite, porque nós estamos celebrando a glória do Senhor que está sobre a nossa vida. Esta é a palavra. Ao sair daqui, entenda a importância da sua vinda aqui esta noite. Ao sair daqui, entenda o motivo a qual o Senhor te designou para uma grande obra, para uma grande comissão. Deus tem uma obra extraordinária sobre a tua vida. Alguém acredita? Eu convido a você a se entregar para o altar. Eu convido a você a dizer: Deus, eu quero mais de ti. Não se esqueça nem por um segundo o quanto Deus é grande sobre a tua vida, porque a presença de Deus é uma chave que liberta. A presença de Deus é uma chave que transforma. A presença de Deus restaura, renova, liberta, cura, edifica. Se prepara, porque uma unção Deus está derramando neste povo. Deus está derramando uma unção nova na tua vida. Deus está derramando uma unção nova sobre a tua vida. Deus está te fortalecendo. Entende porque eu te coloquei perto desta situação. Entende porque eu te coloquei perto desta dificuldade. Entende porque eu te coloquei perto desta pessoa. É porque a sua vida é importante para ela. Eu te coloquei porque em ti exala a minha glória. Eu te coloquei porque em ti exala a minha presença. Só quem veio adorar, vamos nos entregar ao Senhor nesta noite. Oh, Espírito Santo, nós precisamos nos entregar. A dimensão é espiritual. E dimensão espiritual não pode ser visto com os olhos naturais. A nossa consciência é preservada, porque daqui a pouco nós vamos associar com o contexto de vida natural o que é espiritual. E o que é espiritual tem que fazer a diferença. O que é espiritual tem que transformar. O que é espiritual tem que libertar. Nós não podemos ver uma situação difícil e abrir mão porque a situação é difícil. Nós não podemos ver o gigante e dizer: não, ele é maior do que eu, ele vai me vencer. Nós não podemos ver um vale e dizer: eu não consigo, eu não posso. Se Deus está dizendo: em qual momento eu te decepcionei, em qual momento eu te deixei sozinho, em qual momento eu te trouxe para esta situação, para que vida seja liberta. Deus está te levando em canais secos, para que em ti possa jorrar sobre a vida de pessoas um manancial de águas vivas, de águas vivas. Não vejo pessoas naturais, eu vejo pessoas sobrenaturais contemplando os céus abertos, contemplando a glória nova da parte de Deus. Eu te convido nesta noite, só aqueles que anseiam pelo renovo, só aqueles que anseiam pelo avivamento sobre a tua vida, vamos ser cheios. Eu convido a você a se delatar no altar, eu convido você a se entregar no altar, eu convido você a estar mais próximo de Deus, porque Deus tem novidades sobre a tua vida. Se você sentir, vem aqui na frente, porque nós vamos nos unificar na presença de Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te fazer transbordar isso. Continue, vem se aproximando do altar, pode se aproximar. Essa é a casa de Deus e nós estamos em concordância, em unidade, em comunhão. Deus, assim como no dia de Pentecoste, que nós estejamos unidos para receber o avivamento para a nossa vida. Só quem veio recebe a glória de Deus.
presença gostosa, meu Deus. Que presença boa, meu Deus. Que presença linda, meu Deus. Essa presença está nos enchendo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Eu repreendo a enfermidade, Jesus está aqui. Eu repreendo o milagre, Jesus está aqui. Eu repreendo a libertação, Jesus está aqui. Receba renovo, receba renovo. Deus está te capacitando, te trouxe eu para esta dimensão para mudar a vida de alguém lá fora, te trouxe para esta dimensão para mudar a vida do que está preso. O espírito da morte vai bater em retirada. Está selado, foi consumado. Receba a presença de Jesus. Receba a presença de Jesus. Receba a presença de Jesus. Uma nova história traçada por Deus. Eu vejo pessoas se levantando. Abra os seus olhos para enxergar o que Deus está derramando sobre a tua vida. Graça, poder, unção. Isaías capítulo 40, verso 26. Todo vale será exaltado. Esta dificuldade não vai sucumbir o projeto de Deus. Esta dificuldade não vai sucumbir a história que Deus já designou. Deus está te levantando. Deus está te fortalecendo. Deus está te renovando. Deus está te estremecendo. Contempla o poder de Deus. Poder de Deus transforma. Poder de Deus liberta. Poder de Deus muda caráter. Poder de Deus promove o sobrenatural. Poder de Deus levanta vidas. Poder de Deus transforma vidas. Poder de Deus restaura sonhos. Há um projeto vivo que Deus está fazendo por intermédio de você. A fúria vai cair por terra. A vontade do inimigo vai cair por terra. O Senhor Deus te escolheu para ajudar, para levantar, para erguer, para capacitar. Você faz parte desses ministros que são designados, aleluia, como embaixadores de Cristo. O Amanda Charles. Recebe a presença de Deus aonde você estiver. Receba a presença. Receba a presença de Deus. Estou sentindo Jesus. Pode levar os sonhos além. Pode mostrar, Senhor, estás em nosso meio. Então profetizei como se teu ordem é uma ordem de Deus para a tua vida. Ser diferente. Quando todos querem ser iguais,
Jeová está dizendo: não seja igual, ser igual não vê o sobrenatural, ser igual não vê as coisas novas. É por isso que Deus te trouxe para este lugar. Céus te fortaleça. Por intermédio desta noite, pessoas serão renovadas. Por intermédio desta noite, pessoas serão avivadas. Por intermédio desta palavra, pessoas serão levantadas. Pessoas entenderão. A presença de Deus é viva na sua vida. Pessoas entenderão que o Senhor te chamou. Oh Espírito Santo, eu posso ministrar uma palavra de oração. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Faz, ó Deus, a sua obra. 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 Derrama perante ti os meus anseios. Manachero, lavando, manachero. Ó Deus, não nos deixe, Senhor, igualar pessoas que não vê o sobrenatural. Amamos a sua presença. Isso nos motivou a estar aqui. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Sobrenatural, e você vai testemunhar. O Espírito Santo está te ajudando. Se entrega a Ele. Porque enquanto você adora, Deus já está restaurando. A presença de Deus não vai permitir que o inimigo destrua um projeto próximo de você.